Boa noite, queridos companheiros. Vamos continuar o estudo do Livro dos Médiuns, hoje, ainda na segunda parte, no capítulo 16. Nós estamos no item 190 e hoje nós veremos médiuns sonâmbulos. Então, antes de começar, que a gente não tem um tempo curto, para quem quiser se aprofundar, pode pegar o livro livro dos Espíritos depois, na parte segunda do capítulo 8º, que fala da emancipação da alma, na questão 425 até a questão 438, que vai tratar com detalhes do sonambulismo. E aqui no livro dos Médiuns, nós temos, nesse item, Kardec nos fala de médiuns sonâmbulos, aqueles que, no estado de sonambulismo, são assistidos pelos espíritos. Então, no item 172 do Livro dos Médiuns, tem lá médiuns sonâmbulos. Aí fala que o sonambulismo pode ser considerado como uma variedade da faculdade medianímica. Ou melhor dizendo, são duas ordens de fenômenos que, com muita frequência, se encontram reunidas. O sonâmbulo atua sob a influência de seu próprio espírito. Então, depois vocês podem ler esse item 172, 173 e 174, que fala de médiuns sonâmbulos. Então, para a gente entender na prática assim, como funciona o sonâmbulo, eu coloquei a figura de um drone, por exemplo. Quando a gente dorme, que o espírito se desprende do corpo, no caso do sonambulismo, o espírito ele sai do corpo, mas ele continua ligado ao corpo. Ele anda, ele verifica todo o espaço, ele anda pela casa, ele vê a casa e tal, verifica tudo. Ele pode ir para outra cidade, ele pode ir para outros lugares e o corpo está ali. Agora acontece, como já houve fatos anteriores, até mesmo antes de Allan Kardec, nos Estados Unidos tinha um cidadão americano muito famoso que ele fazia esse tipo de ação sonambúlica. Ele recebia cartas e ele se transportava como sonâmbulo, o seu espírito se transportava até aquele endereço, do endereço da carta, onde a pessoa solicitava que ele fosse até lá. Então existe um caso que foi contado que ele dormiu, o seu corpo descansou, dormiu, ele se desprendeu e foi até o endereço tal. Lá ele descreveu o local. Eu estou subindo uma escada assim, estou seguindo pelo corredor, tem 3 portas de um lado, tem 2 portas do outro. E o corpo que está lá, deitado, na presença de alguém, ele está descrevendo o que o espírito está passando para ele. Então, o espírito está falando para o seu corpo está transcrevendo, está dizendo o que o espírito está vendo naquele local. Eu estou vendo aqui, eu estou subindo, tem um corredor tal, tem uma porta tal, vou abrir a porta e estou adentrando ao quarto e estou encontrando uma pessoa, conforme foi descrito na carta, que está enferma, e eu estou verificando agora essa pessoa, ele em espírito, falando para o seu corpo está transcrevendo, está falando tudo aquilo que ele está recebendo a narrativa do espírito. Então, por isso que eu digo, eu falei da imagem do drone, porque é como se você tivesse com o drone, o espírito é o drone e
a pessoa que controla o drone está aqui no corpo. Então o drone está lá, o espírito está lá verificando tudo que está acontecendo e está transmitindo para o corpo, e o corpo está falando, está relatando o que ele está vendo. Aí ele verificou, não, aqui eu estou vendo uma ferida nessa pessoa, e essa ferida, segundo o meu espírito protetor que está aqui do meu lado, ele está dizendo que foi uma picada de uma aranha. E pela medicação que está sendo transcrita aqui pelo espírito médico, ele está falando que essa pessoa tem que tomar medicação tal, 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 assim que ele digitou, foi transcrito tipo uma receita, e mandou que a pessoa comprasse o remédio, porque aquela ferida foi causada por uma picadura de aranha. Então, por isso que ninguém conseguia descobrir o porquê daquele ferimento. Então, no caso do sonâmbulo, o sonâmbulo pode ser médium ou não. O sonâmbulo não médium, o espírito vai se desprender do corpo, ele vai ficar transitando por perto, em algum lugar e tal. Agora, uma coisa importante, que a gente sempre frisa, a sua conduta moral. Porque com a sua conduta moral, o que vai acontecer? Você vai ter sintonia, você vai estar numa sintonia de bons espíritos. Então, quando você estiver na situação de sonâmbulo, seu espírito estiver deslocado do corpo, ele vai estar na presença de espíritos bons, que vão ajudar outras pessoas. Conforme o caso desse cidadão que foi relatado. Se você tem uma má conduta e você baixa a tua sintonia, você vai ter companhias não muito boas. Então, esses espíritos inferiores, eles podem te influenciar, eles podem influenciar o teu espírito a causar dano no teu próprio corpo. Há casos que eu assisti alguns estudos de relatar que, no caso do sonâmbulo, o espírito, com influência de espíritos inferiores, causou dano ao seu próprio corpo, estimulando ao suicídio, estimulando a assassinatos. Por quê? Porque aquele cidadão, aquela pessoa estava numa frequência baixa, estava sendo obsediado por espíritos inferiores, que o conduzia a situações perigosas. Você imagina o seu espírito comandar o seu corpo, levantar e se dirigir para uma janela e pular, ou se dirigir para pegar uma arma e atingir uma outra pessoa. Então a nossa responsabilidade é muito grande como médiuns, porque nós estaremos sendo obsidiados, estaremos sendo influenciados por espíritos inferiores. Então, aqui nesse capítulo, na segunda parte, onde tem o 172, então ele fala que o sonâmbulo atua sob a influência de seu próprio espírito. É a sua alma que nos momentos de emancipação vê, ouve e percebe fora dos limites dos sentidos, o que ele exprime aure em si mesmo. Suas ideias são, em geral, mais justas do que no estado normal. Acontece também, no estado sonambúlico, a pessoa ter lembranças de conhecimentos de vidas passadas, que ele não tem no estado acordado. Quando ele está no estado normal, no estado de alerta, no estado em que ele não está dormindo, ele não lembra, porque nessa situação, nessa encarnação, ele não tem a cultura suficiente para tais observações. Mas quando ele está desprendido do corpo, ele vai acessar aos seus conhecimentos do passado, de outras encarnações. Essa parte do sonambulismo é uma parte
muito interessante, com muitos detalhes. Então, eu estou falando assim mais genericamente para que a gente desperte a curiosidade. Então nós podemos ir no Livro dos Espíritos, a partir da questão 425, e no Livro dos Médios, no itens 172, 179 também, para esses esclarecimentos melhores. Então, na próxima semana a gente continua. Que Deus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre.